Eu estou muito feliz porque vocês estão aqui. E hoje é um JA. E esse JA é representado os jovens. Os jovens vão representar o JA. Os jovens, cada jovem vai representar um jovem da Bíblia. E essa história que nós lemos na lição dessa semana, alguns vai ser representado agora à tarde. E depois do JA, nós vamos ter outra coisa. Revelação do... E depois do amigo secreto... Agora, nós vamos agora chamar um trio para cantar. Eu estou com um trio. Gente, eu tenho que chorar, porque eu não sabia que o trio ia cantar. Não sabia. Mas nós temos um trio. O trio vai cantar agora, tá? É a Sara, a Evelyn e a Ana. Não te abandono.
conhecer os homens da Bíblia. A Bíblia está repleta de histórias inspiradoras de jovens que fizeram a diferença em seu tempo, influenciando a cultura e a sociedade de sua época. Esses jovens se destacaram por sua coragem, fidelidade, obediência e compromisso com a vontade de Deus. Os jovens estão presentes em grandes momentos das Sagradas Escrituras. Por isso, ninguém te despreze por ser jovem, como diz 1 Timóteo 4,12. José foi um hebreu que enfrentou muitas dificuldades ao longo de sua vida, mas que nunca perdeu a fé em Deus. Ele foi vencido como escravo pelos seus próprios irmãos e levado para o Egito. Graças à interpretação de um sonho, José se tornou governador do Egito e foi capaz de salvar o país da fome que estava por vir, além de reunir sua família novamente. Sua história é uma lição de perseverança, fé e obediência a Deus, mesmo quando enfrentamos circunstâncias difíceis e injustas. Algumas das características que podemos destacar em José são sua fidelidade, sua integridade e sua capacidade de perdoar. Miriam era irmã de Moisés e Arão e ajudou a liderar o povo de Israel durante sua jornada pelo deserto de uma terra prometida. Ela também foi profetisa e ajudou na adoração a Deus. Miriam é um exemplo inspirador de uma jovem que usou seus dons e talentos para servir a Deus e ao seu povo. A história de Miriam nos ensina que não há limites para o que Deus pode fazer através de uma jovem comprometida com Ele e que está disposta a usar seus dons para fazer a diferença. Josué foi o sucessor de Moisés e liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida. Ele conquistou a cidade de Jericó e organizou a divisão da terra de Canaã entre as 12 tribos. Josué ficou conhecido como um líder corajoso, com muita fé em Deus. A história de Josué demonstra o poder e a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas e a importância da obediência e da fé. Débora foi juiz e profetisa em Israel. No tempo de Débora não haviam reis. O povo era liderado por juízes, que eram pessoas influentes usadas por Deus. Quando Deus levantou Débora, os israelitas tinham se desviado de Deus e estavam sendo oprimidos pelos cananeus. Ela liderou o povo na guerra contra o rei de Canaã e profetizou sua vitória sobre um exército muito grande. A vida de Débora nos ensina que Deus vê muito mais do que as aparências. No tempo de Débora não era normal uma mulher ser líder, mas Deus não a rejeitou por ser mulher. Ela se tornou uma líder política e espiritual no país inteiro. Não importa quem você é, Deus pode usar você para fazer grandes coisas. Samuel foi fruto de uma promessa que sua mãe Ana fez para gerar uma vida, já que ela era até então estéril. Samuel? Ele é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Foi o responsável por ungir o primeiro e segundo rei de Israel, Saul e Davi. Algumas características que podemos destacar em Samuel são sua dedicação a Deus desde a infância, sua sensibilidade ao Espírito Santo e sua fidelidade aos propósitos de Deus para a sua vida. Davi foi escolhido por Deus ainda jovem para ser ungido como rei, e a partir daí viveu uma jornada repleta de aventuras e desafios e grandes vitórias. Davi ficou conhecido por sua coragem, ousadia e habilidade como guerreiro. Além disso, ele é reconhecido como um dos maiores poetas e músicos da Bíblia, tendo escrito muitos dos salmos. No entanto, o que mais chama a atenção na história de Davi é sua relação com Deus. Ele é descrito como um homem segundo o coração de Deus,
que buscou sempre seguir os caminhos do Senhor, mesmo diante de suas falhas e fracassos. Davi nos ensina a importância da humildade, da confiança em Deus e do arrependimento sincero diante de nossos erros. Josias é um jovem que se tornou rei de Judá aos 8 anos de idade. Ele é descrito na Bíblia como um jovem comprometido com Deus e com seu povo, que fez uma grande reforma religiosa em Judá. Josias é um exemplo de comprometimento com Deus e dedicação ao serviço de seu povo. Ele é uma inspiração para os jovens de hoje que podem aprender com ele sobre a importância de buscar a Deus desde a juventude e se envolver na obra do Senhor. A história de Josias também nos lembra que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa e que mesmo quando estamos cercados pelo mal, podemos fazer a diferença se escolhermos seguir a Deus. A serva de Naamã é uma jovem israelita que se tornou escrava de Naamã, o comandante do exército do rei da Síria. Naamã tinha lepra, uma doença incurável na época, e a serva sugeriu que ele procurasse o profeta em Israel, Eliseu, para que poderia curá-lo. Naamã seguiu o conselho da serva e procurou Eliseu, e segundo suas instruções, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado. O que podemos aprender com a serva de Naamã é que mesmo em circunstâncias difíceis, como a escravidão, ela manteve sua fé e esperança, e foi capaz de ajudar e impactar positivamente a vida de outras pessoas. Além disso, ela foi corajosa o suficiente para falar a verdade e dar conselhos, mesmo estando em posição de inferioridade. Beleza, para ser sua esposa e rainha. Quando o plano de Amã, um dos conselheiros do rei, foi revelado de que todos os judeus deveriam ser mortos, Esther decidiu arriscar sua vida e interceder em favor de seu povo. Com coragem e sabedoria, Esther conseguiu convencer o rei a revogar o decreto de morte contra os judeus. Ela é lembrada como uma heroína da fé por sua determinação em cumprir os propósitos de Deus, mesmo diante do perigo e da incerteza. Algumas características que podemos destacar em Esther são sua coragem, sua fé em Deus, sua sabedoria e estratégia na hora de tomar decisões. Daniel foi um dos jovens israelitas de Sandinópolis, levado como prisioneiro à Babilônia. Naquela época ele tinha cerca de 18 anos. Por ser cativo de guerra, Daniel enfrentou inúmeros desafios, tentações e provações. Por ser fiel a Deus, foi jogado na cova de leões. Porém, Daniel não negou ao Senhor, nem mesmo nesta hora, e teve sua vida preservada. Daniel nos ensina a ter uma vida de oração e comunhão com Deus, e nos manter firmes em nossas convicções, confiando em Deus para nos proteger e guiar em todos os momentos. Maria era uma jovem judia, provavelmente com cerca de 14 anos de idade, quando foi escolhida por Deus para ser mãe de Jesus. Maria fez a diferença na história da salvação. Ela foi fiel à sua missão, mesmo enfrentando perseguição e sofrimento. Maria foi uma figura central na vida de Jesus, acompanhando desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. O que podemos aprender com Maria? Podemos aprender a confiar em Deus e estar dispostos a obedecer a sua vontade, mesmo que signifique enfrentar desafios e dificuldades. Maria nos ensina a ter humildade, a reconhecer a grandeza de Deus e a colocar a nossa confiança nele. Timóteo era um jovem cristão que acompanhava o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Timóteo se destacou pela sua fé, conhecimento bíblico e disposição para servir. Paulo considerava Timóteo como um filho na fé e o encarregou de liderar a igreja em Éfeso, uma tarefa desafiadora para um jovem líder. Timóteo também foi um colaborador importante de Paulo na escrita de várias epístolas do Novo Testamento. Timóteo fez a diferença na história da igreja ao ser um exemplo de fé, coragem e dedicação. Ele enfrentou desafios e perseguições, mas permaneceu fiel a Deus em sua missão. Timóteo nos ensina a importância da perseverança e da liderança com base na fé e no conhecimento bíblico. João Marcos é um jovem mencionado na Bíblia que teve um papel importante no ministério de Paulo e Barnabé. Ele era primo de Barnabé e viajou com eles em sua primeira jornada missionária. No entanto, João Marcos acabou deixando o grupo em Perga e voltando para casa. Essa atitude causou uma desavença entre Paulo e Barnabé, pois Paulo não queria levá-lo na próxima viagem por achar que ele não era confiável. Já Barnabé acreditava que João Marcos merecia uma segunda chance. Anos depois, Paulo escreveu para Timóteo pedindo que trouxesse João Marcos consigo, pois ele agora era útil para o ministério.
Isso mostra que João Marcos superou sua falha anterior e se tornou um colaborador valioso no trabalho de espalhar o Evangelho. O que podemos aprender com João Marcos é que todos cometemos erros, mas podemos aprender com eles e crescer a partir deles. Assim como João Marcos, podemos nos redimir e nos tornar úteis no serviço de Deus. Priscila era esposa do judeu Áquila e trabalhavam juntos no mesmo ofício de Paulo, eram construtores de tendas. Paulo se hospedou na casa desse casal e eles arriscaram suas vidas por ele. Ela e seu marido eram empenhados na obra missionária e permitiram que a igreja se reunisse na casa deles, mesmo correndo risco, pois nessa época a igreja primitiva era perseguida por Roma. Então Priscila é um exemplo na Bíblia por ser extremamente corajosa e dedicada na obra do Senhor. João Henrique era dedicado ao estudo da palavra de Deus, mas sentia no coração que faltava algo mais. Quando Jesus lhe disse para largar as suas riquezas para segui-lo, ele ficou muito triste, pois ele amava mais sua riqueza e status do que a Jesus. Tá cheio de ouro, hein, menino? Se for apresentado aqui, que ficasse aqui na frente, por favor. Porque eu vou chamar uma pessoa muito especial para fazer oração com vocês, que são os meus jovens, gente. Olha, parabéns para eles, né, gente? Parabéns, mais uma salva de palmas para eles. Então, os jovens, nossa, eu amo esses jovens. Eu sou a mãe de todos eles. E agora eu vou chamar o pastor Isaac, para fazer oração com vocês. E o restante também pode ficar de pé, que vai fazer oração. E depois eu abrir a palavra. Obrigado. Posso ler um texto antes aqui? Tem um texto de 1 João, capítulo 2, versículo 14, que eu gosto muito. O Arão aqui vai ler depois. Mas eu queria dizer para vocês que é quão importante é, né, Mauro, ver essa juventude participando. Estou feliz, aconteceu um incidente aí de horário comigo, queria ter participado mais, mas estou muito feliz de estar participando aqui. Tá bom? Vamos orar? Poderoso Deus e Pai, obrigado pela vida, pelo seu amor. Estamos nessa tarde de sábado, relembrando um pouco da história do passado, vendo que teve muitos heróis e heroínas que o Senhor levantou para viver e pregar o teu Evangelho. O ano hoje é 2023, estamos encerrando esse ano, e eu sei que essa bandeira ainda está sendo flamulada, ainda estamos balançando essa bandeira poderosa do Evangelho. E obrigado por estar participando aqui nessa tarde. Que nós não esqueçamos nunca de que as histórias do passado, elas foram poderosas com os que viveram no passado. Mas hoje nós, jovens, idosos, crianças, também podemos e devemos viver uma vida poderosa ao teu lado. Continue nos guiando, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Louva o Senhor. A gente só pode estar fazendo agora uma coisa, louvando ao Senhor.
Pessoal, vamos lá. Eu pedi para os jovens entrarem, porque quando a irmã, o que eu vou falar aqui não é para dizer que a irmã Maura me chamou agora, que a irmã Maura conversou comigo aqui e fala alguma coisa ali no final. E quando a gente fala de jovem, é por isso, pastor, que eu acho que tenho certeza que o senhor pensou nessa passagem, que é uma passagem muito marcante para o jovem. E todas as vezes que eu penso em jovem, eu penso nessa passagem. Então eu queria que a juventude ouvisse muito essa passagem agora, muito, para vocês entenderem como a palavra de Deus considera o jovem. Ele está em 1 João 2, e eu vou ler não só o 14, vou ler do 12 ao 14. Ele diz assim, 1 João 2, 12 a 14, quem quiser acompanhar. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis. E por que eu estou lendo do 12? Porque você vai vendo o contraste, vai chegar a hora que ele vai falar para o jovem. Presta atenção, ele está criando uma narrativa, que ele está escolhendo classes, e está designando palavras para essas classes. Ele começa com os filhinhos, depois ele vai falar assim, ó, pais, ou seja, é para a gente, para a minha idade, galera mais experiente. Ele vai dizer assim, ó, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora vai falar para os jovens. Jovens, eu vos escrevo porque vocês têm vencido o maligno, ou Satanás, ou o diabo. Filhinhos, de novo. Eu vos escrevo, agora sim o 14. Eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tende vencido o maligno. Amém? Amém? Para a juventude agora, não quero concentrar hoje nos pais, mas quero me concentrar na juventude de forma bem rápida. Aqui diz, quando João escreveu, foi a única classe que ele escolheu assim, jovens, se vocês estiverem firmes na palavra de Deus, vocês serão tão fortes que vocês vencerão qualquer tentação, vocês vencerão o maligno. Mas entenda uma coisa, nessa faixa etária de idade, muitas vezes Satanás vence muito a juventude. Mas sabe por quê? Porque não tem o segredo que João falou antes. João falou assim, ó, se vocês permanecerem firmes na palavra de Deus, vocês serão tão fortalecidos pela palavra de Deus que vocês serão capazes de vencer o maligno. O maligno não vai ter força nenhuma sobre vocês. Nenhuma. Vocês poderão vencer o mundo se vocês estiverem ali, ó, agarrados com Deus. Eu falo isso para os jovens, mas é para todos nós, né? Se a gente não estiver agarrado com Deus, não tem jeito. Nós vamos perder. O inimigo, ele foi um anjo de luz. Ele é muito mais inteligente, muito mais astuto do que nós, irmãos. Ele consegue fazer coisas sobrenaturais que são tão enganosas, juventude, tão enganosas, que ele vai fazer coisas que são terríveis parecerem maravilhosas. Esse é o maior golpe do inimigo para a juventude. Fazer coisas terríveis parecerem maravilhosas, porque ele é o pai da mentira, porque ele é enganador. A Bíblia já diz isso, mas a Bíblia diz também, João disse assim, eu conheço a juventude, se a juventude estiver com Deus, nada vai segurar um jovem. Sabe o que diz o livro Mensagens aos Jovens? Juventude, preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso. No livro Mensagens aos Jovens diz que tem uma obra que só o jovem vai poder desenvolver. Nenhum da minha idade, nenhum de uma idade mais avançada vai poder desenvolver. Somente a juventude vai poder desenvolver. Às vezes o jovem acha que a pregação do Evangelho não é muito para a classe dele. Esse é o momento mais de curtir.
Mas o livro Mensagens aos Jovens diz que tem uma obra que só vocês vão poder desenvolver, juventude, com a vitalidade, com a criatividade, com a mente limpa e pura que vocês têm, com essa mente super criativa para fazer tantas coisas extraordinárias, com essa força. A juventude tem uma vitalidade que a gente já não tem mais. Eu falo com meu pai, eu sempre falei isso com meu pai. Meu pai tem 80 anos. E meu pai sempre se considera sempre como se fosse um jovem. Eu digo para ele: ô meu pai, a gente não é mais jovem, você não é mais jovem, pai, por mais que a gente queira, a gente se olha no espelho sempre. Eu vou fazer 50 daqui a menos de um mês. Eu me olho no espelho e ainda me vejo aquele menino, mas não sou mais aquele menino. Eu não tenho mais a força, nem a criatividade que o meu filho tem. Mas um jovem só vai poder ser uma força nas mãos de Deus se ele se agarrar com Deus, como diz a palavra de Deus. Ele diz assim: ó, você vai poder vencer o diabo. Você sabe o que é vencer o diabo? É vencer tudo que se personifica no mal, todas as estratégias terríveis, todos os enganos dele. Vocês vão poder vencer se vocês estiverem agarrados com Jesus. Amém. Existe uma obra que só vocês vão poder fazer, juventude do Senhor. Só vocês. Eu quero trabalhar muito, porque se Jesus não voltar na minha geração, que ele volte na geração do meu filho. Mas eu espero que meu filho queira muito trabalhar para que Jesus volte comigo ainda em vida. Porque se ele, com a força que ele tem, com a criatividade que ele tem, com a vitalidade que ele tem, se ele se colocar nas mãos de Deus, ele vai poder fazer tanta coisa extraordinária para Cristo, pelo Evangelho, que ele nem imagina que ele pode fazer. O livro Mensagens aos Jovens diz exatamente isso. É uma obra que só vocês vão poder fazer. Em nome de Jesus, não fujam dessa missão que Deus está querendo confiar para vocês, juventude. Não fujam. Se integrem, se envolvam, porque Deus pode fazer muito através de vocês. E Ele vai fazer em nome de Jesus. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis. E por que eu estou lendo do 12? Porque você vai vendo o contraste. Vai chegar a hora que ele vai falar para o jovem. Presta atenção. Ele tá criando uma narrativa, que ele está escolhendo classes e está designando palavras para essas classes. Ele começa com os filhinhos, depois ele vai falar assim, ó, pais, ou seja, é para a gente, para a minha idade, a galera mais experiente. Ele vai dizer assim, ó, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora ele vai falar para os jovens. Jovens, eu vos escrevo porque vocês têm vencido o maligno, ou Satanás, ou o diabo. Filhinhos, de novo. Eu vos escrevo, agora sim o 14. Eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Amém? Amém? Para a juventude agora, não quero concentrar hoje nos pais, mas quero me concentrar na juventude de forma bem rápida. Aqui diz, quando João escreveu, foi a única classe que ele escolheu assim, jovens, se vocês estiverem firmes na palavra de Deus, vocês serão tão fortes que vocês vencerão qualquer tentação, vocês vencerão o maligno. Mas entenda uma coisa, nessa faixa etária de idade, muitas vezes Satanás vence muito a juventude. Mas sabe por quê? Porque não tem o segredo que João falou antes. João falou assim, ó, se vocês permanecerem firmes na palavra de Deus, vocês serão tão fortalecidos pela palavra de Deus que vocês serão capazes de vencer o maligno. O maligno não vai ter força nenhuma sobre vocês. Nenhuma.
Vocês poderão vencer o mundo se vocês estiverem ali, agarrados com Deus. Eu falo isso para os jovens, mas é para todos nós, né? Se a gente não estiver agarrado com Deus, não tem jeito. Nós vamos perder. O inimigo, ele foi um anjo de luz. Ele é muito mais inteligente, muito mais astuto do que nós, irmãos. Ele consegue fazer coisas sobrenaturais que são tão enganosas, juventude, tão enganosas, que ele vai fazer coisas que são terríveis parecerem maravilhosas. Esse é o maior golpe do inimigo para a juventude: fazer coisas terríveis parecerem maravilhosas, porque ele é o pai da mentira, porque ele é enganador. A Bíblia já diz isso, mas a Bíblia diz também, João disse assim: eu conheço a juventude. Se a juventude estiver com Deus, nada vai segurar um jovem. Sabe o que diz o livro Mensagens aos Jovens? Juventude, preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso. No livro Mensagens aos Jovens diz que tem uma obra que só o jovem vai poder desenvolver. Nenhum da minha idade, nenhum de uma idade mais avançada vai poder desenvolver. Somente a juventude vai poder desenvolver. Às vezes o jovem acha que a pregação do Evangelho não é muito para a classe dele. Esse é o momento mais de curtir. Mas o livro Mensagens aos Jovens diz que tem uma obra que só vocês vão poder desenvolver, juventude. Com a vitalidade, com a criatividade, com a mente limpa e pura que vocês têm, com essa mente super criativa para fazer tantas coisas extraordinárias, com essa força. A juventude tem uma vitalidade que a gente já não tem mais. Eu falo com meu pai, eu sempre falei isso com meu pai. Meu pai tem 80 anos. E meu pai sempre se considera como se fosse um jovem. Eu digo para ele: ô meu pai, a gente não é mais jovem, você não é mais jovem, pai, por mais que a gente queira, a gente se olha no espelho sempre. Eu vou fazer 50 daqui a menos de um mês. Eu me olho no espelho e ainda me vejo aquele menino, mas não sou mais aquele menino. Eu não tenho mais a força, nem a criatividade que o meu filho tem. Mas um jovem só vai poder ser uma força nas mãos de Deus se ele se agarrar com Deus, como diz a palavra de Deus. Ele diz assim: você vai poder vencer o diabo. Você sabe o que é vencer o diabo? É vencer tudo que se personifica no mal, todas as estratégias terríveis, todos os enganos dele. Vocês vão poder vencer se vocês estiverem agarrados com Jesus. Amém. Existe uma obra que só vocês vão poder fazer, juventude do Senhor. Só vocês. Eu quero trabalhar muito, porque se Jesus não voltar na minha geração, que ele volte na geração do meu filho. Mas eu espero que meu filho queira muito trabalhar para que Jesus volte comigo ainda em vida. Porque se ele, com a força que ele tem, com a criatividade que ele tem, com a vitalidade que ele tem, se ele se colocar nas mãos de Deus, ele vai poder fazer tanta coisa extraordinária para Cristo, pelo Evangelho, que ele nem imagina que ele pode fazer. O livro Mensagens aos Jovens diz exatamente isso. É uma obra que só vocês vão poder fazer. Em nome de Jesus, não fujam dessa missão que Deus está querendo confiar para vocês, juventude. Não fujam. Se integrem, se envolvam, porque Deus pode fazer muito através de vocês. E Ele vai fazer em nome de Jesus.
ainda são jovens perante a Ti, Senhor. Amém. Tem muito a trilhar. Verdade. Senhor Deus, ensine a todos nós qual o caminho que nós devemos andar. Por favor. Esse mundo oferece muitas coisas. Às vezes nós nos confundimos. E peço que o Seu Santo Espírito nos ensine, Pai, a comungar contigo. Amém. Nos ensine, Senhor Deus, que sem Ti os nossos dias de trabalho, os nossos dias de estudo e até mesmo os dias que nós trabalhamos no ministério, sem o Santo Espírito, sem Ti nos guiando,
não serve de nada, Senhor Deus. Que a nossa vida possa ser guiada pela Sua palavra e pelo estudo constante. Amém. Nós estamos aqui, nós falamos irmão para o outro lado, irmão para quem está ao nosso redor, mas que nós possamos agir dessa forma realmente, Senhor Deus. Amém. E nessa oração, chamo os nossos irmãos que estão aqui para orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.